Graça e paz no nome de Jesus, aquele que nos foi dado e que nos deu vida, aquele que é a nossa esperança, no qual experimentamos as boas coisas do Espírito. A igreja de Corinto, a instrução do Espírito, na primeira carta, no capítulo 2, é assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você apoia a sua fé no homem? Você apoia a sua fé em algo que o homem fez ou o homem fala? Vamos meditar a respeito desta instrução, pois os perigos que rondavam a igreja de Corinto justamente era o homem tomando o centro, o homem tomando as rédeas na igreja, a direção da igreja, o homem fazendo as coisas que deveriam ser Deus que deveria manifestar. Deus é que tem poder. Veja que o Espírito é que tem que mostrar o seu poder. E é pelo Espírito que a igreja deve se mover. Agora, neste momento, quantos estão para além da cruz de Cristo? O que está no centro da igreja? Espiritualmente falando, no centro da igreja deve estar o Cristo crucificado. Vamos ver que antes dele citar o Cristo crucificado, ele fala que a palavra não é ostentação de linguagem. Muitos pregam muito bonito, tem uma palavra muito persuasiva. E muitas pessoas que parecem que se converteram a Cristo, na verdade se converteram a uma organização humana. Filiou-se a uma organização religiosa. É membro, não do corpo de Cristo, mas é membro de uma organização religiosa. Isso não há no livro de Atos. Esse ensinamento não há na carta, em nenhuma carta dos apóstolos. Não há esse ensinamento do Espírito Santo. Vou repetir o que está escrito. Ele diz que anuncia o testemunho de Deus. A igreja é um lugar do testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? É a presença do Espírito. Por isso, no versículo 4, ele fala que não pregou em linguagem humana de sabedoria. Não pregou em linguagem persuasiva humana, mas demonstrou espírito e poder. Portanto, a igreja de Cristo é o testemunho de Deus em demonstração de espírito e de poder. A igreja é onde Deus está. E na reunião da igreja, o Espírito é o cabeça. É ele que dá a palavra. Mas para que isto aconteça, ele disse no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, entre os irmãos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você entende o que significa isto? Portanto, antes de tudo na igreja, Jesus Cristo e este crucificado. O que significa o Cristo crucificado?
que todos os que estão ali morreram com Cristo. A carne está morta. Ela não vai se manifestar na igreja. Por quê? Porque Jesus foi crucificado. Olhe para a cruz. Quem está morto? O Filho do Homem. O homem carnal está morto. Então, em Cristo, nós todos como pecadores, nós morremos. Para que a vida que nós vivemos agora, vivamos pelo Espírito de Deus, não pela carne. Portanto, não fique impressionado com o que o homem diz, nem com o que o homem faz, nem com o que o homem fala. O homem divide, o homem joga uns contra os outros. Mas Jesus não. Jesus chama todos e diz: vinde a mim. Portanto, examine se na reunião da igreja Jesus crucificado está no centro. Primeiro a morte de Cristo, depois a ressurreição de Cristo, que é manifestação de Espírito e de poder. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Por que isto? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Muitos pensam que não podem ter o poder de Deus, que não podem pregar o evangelho, que precisam de sabedoria humana. Precisa de sabedoria de Deus. Precisa de poder do Espírito. Os discípulos tinham poder do Espírito. Deus era o cabeça. E assim deve ser até agora. Nós devemos sair de todo sistema religioso em que o homem tomou o lugar do Espírito, tomou o lugar de Deus, tomou o lugar do santo e verdadeiro e criou para si mesmo. Veja, o homem cria para si mesmo uma igreja e que ele denomina para si mesmo. Mas Jesus está fora. Não há cruz, não há sacrifício. A carne permanece viva. A carne está no centro. Está fazendo tudo no que diz respeito à igreja. E isto não é o ensinamento dos apóstolos. Isto não é ser encabeçado por Cristo, nem pelo Espírito Santo. Apoie a sua fé em Cristo. Cristo crucificado primeiro. Nossa carne é dizimada. Nossa carne é destruída. O poder do adversário é destruído em nós por meio da crucificação de Cristo. Portanto, espiritualmente falando, não é para pegar um símbolo e colocar na igreja, mas é para percebermos que espiritualmente falando, a morte de Cristo vem primeiro. Depois, a ressurreição de Cristo. Assim, nós experimentaremos o poder do Espírito, o poder de Deus, e a nossa fé estará apoiada no poder de Deus. Fiquem na graça, meditem nesta palavra e apoiem a sua fé no poder de Deus. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Amém.